Pois é, sobre esse assunto eu converso com o vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio, doutor André Barros. Boa tarde, doutor André, muito obrigada por sua presença aqui no Repórter Rio. Quer dizer, triste, a gente vê cenas muito tristes, né, essa situação carcerária do Rio de Janeiro. Agora, o problema é apenas presídio de menos ou tem muita gente presa que não deveria estar encarcerada? Eu acho que em torno de 80% das pessoas presas não deveriam estar presas. E os maiores culpados são o Ministério Público e o Poder Judiciário, que prendem todo mundo. O número de presos provisórios é absurdo. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal acabou de decidir há pouco tempo a decisão absurda que uma pessoa que está respondendo um processo que não tem uma decisão terminativa, transitada e julgado, que essa pessoa tem que ficar presa. O Supremo Tribunal Federal também é responsável por isso. Por quê? Doutor André, que tipos de crimes não deveriam ser punidos com a prisão? Por exemplo, uma questão, legalização da maconha. Porque nós temos, você vai nos presídios femininos, 70% das mulheres presas são mulheres que tentaram levar maconha para os seus companheiros, para os seus maridos, para os seus filhos, porque às vezes, inclusive, obrigadas. E prendem essas mulheres. E nós sabemos que a maconha que entra no presídio não entra através das mulheres. Ela entra através do próprio sistema. Porque, inclusive, se não tiver maconha no presídio, o presídio estaria em rebelião, ebulição o tempo inteiro. Então, a maior questão é o seguinte, se, por exemplo, descriminalizasse o porte de até 100 gramas de maconha, você tiraria dos presídios no Brasil em torno de 200 mil pessoas. Inclusive, existe o recurso extraordinário 635659 no Supremo Tribunal Federal, que está com o ministro Teori Zavascki há mais de um ano. Ele não coloca em votação, tem 3 votos a favor da descriminalização e da legalização do porte da maconha. E o ministro está com esse processo há um ano, não faz nada, segurou esse processo. Isso seria uma medida concreta para reduzir a superlotação dos presídios. Pois aí, penas alternativas seriam a solução? Não, isso aí toda vez é a mesma história. É pena alternativa e fazer mutirão para reduzir o número de presos. Nós, inclusive, sempre apoiamos essas medidas. Mas essas medidas são sempre as mesmas e não solucionam o problema. A questão é, nós não podemos ter tantos presos provisórios na cadeia e temos que ter medidas concretas. E o que é que a OAB... Uma medida concreta é essa. A descriminalização e a legalização da maconha. E o que é que a OAB... Quer dizer, de que maneira os presos podem ter, as famílias dos presos, acesso a vocês da OAB para fazer algum tipo de... para ter algum Nós cobramos o Ministério Público, nós cobramos o Poder Judiciário, nós temos 500 mil ofícios a todos eles, inclusive o hospital penitenciário, pelo que eu sei, não tem sequer médico, não tem nem médico. Quando um preso é levado ao hospital penitenciário, é praticamente uma pena de morte. Nós só cobramos, porque nós não recebemos, nós não somos remunerados pelo Estado. Nós cobramos das autoridades, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do Judiciário. Doutor André Barros, muitíssimo obrigado e um ótimo trabalho para vocês.